gerar os empregos e absorver a mão de obra e, com isso, criar as condições para a médio e longo prazo haver uma recuperação efetiva da demanda global. So I'll stop there since I've talked on, and thank you for your. So you didn't interrupt me, so now you need to ask questions. Pois é, eu vou fazer uma pausa porque vocês não me interromperam até agora, então eu gostaria de ouvir algumas perguntas vossas. Né? Me parece assim que um dos grandes problemas dos Estados Unidos é a questão do petróleo, né? Assim, o petróleo é um produto que pesa muito na balança comercial dos Estados Unidos e que, em segundo momento, também é um problema político. Então, assim, essa preocupação do governo americano em criar e investir em energias renováveis, tanto a solar, como você falou, a questão da bateria, parece que estaria ligada à questão do petróleo e diminuir a dependência dos Estados Unidos do petróleo e também resolver um pouco o problema político dos Estados Unidos na questão aí na política com os países árabes, essa independência toda que os Estados Unidos têm, essa relação conflituosa que ele tem com os países árabes. Então me parece sim que o foco da política Estados Unidos seria muito mais político que econômico. Num primeiro momento político, no segundo momento econômico. Quando você tenta fazer uma ponte entre a política dos Estados Unidos com a crise econômica, é que eu acho que eu não sinto um link, porque eu acho que o problema dele realmente não é econômico, o primeiro problema dele é político. Em consequência vai vir o econômico, mas o primeiro problema seria político. Daí essa estratégia, daí essa política dos Estados Unidos, essa política energética dos Estados Unidos, essas políticas públicas energéticas dos Estados Unidos não terem como foco redução de desemprego, incentivar o consumo interno e tal. Então, assim, eu acho que esse é o problema dele, né? Assim, o governo brasileiro, quando ele desenvolve uma política pública com foco econômico, ele vai direto no problema. Então, eu acho que os Estados Unidos ele está olhando mais a questão política, mais a longo prazo, do que propriamente os problemas econômicos que surgiram daí, sabe? So, expliquei. it looks to me that the central issue in the American assessment of the situation is related to the oil. And the oil being a most political issue rather than an economic issue. And all these initiatives in developing cleaner energies or green economy, they all point out into not so much the job creation or the demand increase, but moreover the political less dependence from the Middle East and to reduce this political turmoil that exists around the dependence of the oil from these countries with whom the United States has some political issues that are very hard to solve. So it looks to me that differently from Brazil, in the United States the oil and the policies to reduce the dependence from the oil are mostly politically driven than economically driven. So in Brazil, when we face into a new energy solution, we focus immediately at the economic impact of it, not so much to the political aspect, which in the United States seems to be predominant. In addition? Não, na verdade é só um aviso assim, eu posso anotar as perguntas aqui, eu só pediria que fosse mais sucinto para a gente poder ter o maior número de perguntas, só isso. So it's mostly on the politics more important than economics in the assessment of the energy agenda. Well, you can't separate the politics and the economics. I mean, the U.S. was running an economy based on oil, since the end of the Carter administration, since Reagan came in 1980, no policy
to drive clean energy forward until 2008. So, so I think it's like Occupy Wall Street. The slogan is the 99% against the 1%. The oil companies are like Wall Street. They've been serving the interests of 1% of the population, and they've been bad in their impact for the other 99%. Então, nos Estados Unidos nós não podemos separar a política da economia, né? O que aconteceu na década de 80 e desde que o Reagan chegou ao poder, depois do Carter, é que todas essas políticas de desenvolvimento de energias limpas e substitutivos do petróleo foram congeladas, né? Não foram estimuladas. Isso só foi retomado em 2008, 2009. E que o papel das empresas, das grandes empresas petroleiras, né, que são, fazendo um paralelo com o movimento Wall Street, quer dizer, os bancos estão para o sistema financeiro, como as empresas de petróleo estão para o resto da economia, quer dizer, elas servem aquele 1%, né, que não necessariamente beneficia os outros 99%. Então o fator político realmente é presente na questão económica e aí percebe-se que o papel das empresas de petróleo foi para atender esse 1% e não para atender os 99%. And it's an economic issue that we spend hundreds of billions of dollars every year to maintain the oil channels to the Middle East, and we could cut the defense budget by a big chunk by reducing that dependence. E realmente nós poderíamos reduzir em centenas de milhões de dólares ou de bilhões de dólares o orçamento da defesa norte-americano se fosse o caso de reduzir a dependência do petróleo que vem do Oriente Médio, né? Mas o nosso orçamento militar tem muito a ver com a garantia de assegurar o suprimento de petróleo do Oriente Médio para a economia norte-americana. And it's not an accident that the biggest funding source for the right wing are the Koch brothers, who run this family oil business, and they see very clearly this is a war between an oil economy and a green economy. E não por acaso os grandes financiadores do Partido Republicano são os irmãos Koch. Que são os financiadores do Tea Party, aquela gente que fez grandes movimentos à direita no Partido Republicano justamente porque vê na sociedade americana um conflito aberto entre a economia dependente de petróleo e a economia que não dependeria tanto do petróleo e que, portanto, investiria nas energias limpas, na economia verde, etc. I hope that answers. Espero que tenha ilustrado ou respondido. I just have a very brief theoretical question. Do Que you eu vou traduzir believe para o português para that os demais. do you believe that a crisis like the one you're living now is a good environment to foster innovation? Vocês acham que essa crise que se observa agora, ela é oportuna e gera oportunidade para desenvolver a inovação? Absolutely, in the sense that only innovation is going to really get us out of the hole that we're in. But there's a new study of the U.S. economy in the 1930s, and it shows that actually productivity rose quite dramatically in the 1930s, that there was significant innovation and technological advance, even in the Great Depression of the 30s. E certamente que sim, que a inovação vai ser o mecanismo para superar a crise. Surgiu recentemente um estudo sobre a década de 30, que foi o período da Grande Depressão, onde se observou um ganho considerável de produtividade. Houve um aumento muito forte da produtividade, ainda que durante o período recessivo da economia.
literatura, em média, os setores que movimentam em média 30% do PIB nacional. E de dentro do setor, a Anvisa, e de dentro do setor público, a gente tem uma visão, e em especial da agência onde eu trabalho, a gente consegue ter observar um pouco, é claro que sem dados de pesquisa, já estou na academia, mas a gente observa muito a movimentação da economia, dos investimentos, né, das novas indústrias e como isso tem sido importante para o Brasil na última década, ou nos últimos 15 anos. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu achei uma excelente proposta, né, o Fundo Global, acho que é uma ideia que a gente observa que envolve o mundo todo, mas aí, assim, me passa uma preocupação. Do ponto de vista da economia norte-americana e do consumo norte-americano e do cidadão e da população norte-americana, é claro que eles vivem uma retração desse consumo. Né? Existe uma crise, existe desemprego. Isso a gente não observa no Brasil. Na verdade, o que a gente observa em países como o Brasil é um movimento contrário. Né? E aí a minha preocupação é a seguinte, ótimo, a gente faz um fundo global e aí, claro, os países na situação do Brasil provavelmente estariam compondo esse fundo, né? Mas o meu questionamento é, no final disso, quem vai se apoderar dos recursos? Okay, she presented herself as Eliana. She is a public servant at the Brazilian FDA. She's not from the academy, but looking at your proposal of a global fund, and when looking at the effect that could have over the declining demand in the US and increasing the unemployment rates, on the other hand, in Brazil, we are having increasing demand and we are having an increasing job creation. So the bottom line is, after this cycle of action or of activity of these global funds, who would incorporate the benefits of it? Once Brazil and other countries would be asked to contribute to these global funds, but this would be in benefit of the economies that are facing declining demand and declining job levels. So who would keep the share at the end of this cycle? You're right. I haven't worked out the who benefits, who loses question very well. But the underlying premise in the Global Marshall Fund idea was always that there is a win-win solution for the global economy, that everybody benefits from growth. Enfim, eu ainda não debrucei assim com mais detalhes sobre quem seriam os beneficiários e os perdedores, se é que se pode falar desse mecanismo dos fundos globais, mas a exemplo do que foi o Plano Marshall, haveria benefícios globais de tal forma que todos se beneficiariam de uma recuperação económica que, em última instância, traria, portanto, vantagens para todos, tanto os dadores quanto os recebedores. And the other piece, which was emphasized at this conference in Rio, is that Brazil cannot be too smug, that if Europe slides into recession, there's a double dip. An economy which has been hugely successful, fueled by high commodity prices, is going to face a significant decline. So the stability of the Brazilian trajectory is built on very fragile
Então, a propósito deste seminário onde eu participei no Rio de Janeiro, organizado pelo BNDES, é importante que o Brasil também tenha uma visão um pouco mais ampliada, que não seja míope no sentido de ver apenas o seu ciclo de desenvolvimento atual, que aliás está baseado em alicerces frágeis, já que uma redução dos preços das commodities ou uma recessão acentuada nos mercados dos países desenvolvidos também afetaria fortemente o desempenho da economia brasileira. And I'm not suggesting, the idea that came up at the group of 20 that Brazil and China would dole out some money to bail out Greece and Italy. I'm talking about something where Brazil would get some of these funds, the BNDES, would have another 50, 100 billion to finance projects here. Bom, e eu não estou defendendo aquela posição que foi colocada na última reunião do G20, onde se colocava que a China e o Brasil iam ser os dadores, digamos, os doadores de recursos para tirar a Grécia ou a Itália do buraco, né? Estamos a falar de fundos importantes que poderiam ser canalizados pelas várias instituições, inclusive pelo BNDES, e que seriam instrumentos de estímulo ao desenvolvimento. Professor. My name is Carlos de Freitas. I am an economics independent consultant in Brazil. I'll put in English and then I translate to Portuguese. First of all, Professor Bloch, I'd like to congratulate you for excellent lecture you gave us this morning. And I have 3 specific points. The first is about what precisely does it mean US-based firms that you showed us that are the firms that are eligible for the subsidy incentives and so on from the administration, from the government. What it means, firms where the shareholders are Americans, what? Number 2, just a question, let's say, I wonder if the other point, the Republicans, don't you think that if they come to win next elections, wouldn't they resume the programs for incentives? As you said, it started with Reagan in the 80s, and they are only making all those noise in order to undermine the Obama administration. That's the question I have. And the third one is one of the things that American economy has an important, strong point is about the flexibility it has. In other words, it can make adjustments in quantities, not only, in other words, can make adjustment in price and keep quantities. In other words, it could be possible to keep employment even with slower salaries, slower wages, reduce wages, but to keep employment. And I can't see this kind of flexibility. I only heard that in Texas there is a improving in the employment rate. Okay, that are the 3 points. Bom, então, o professor colocou 3 perguntas. Uma primeira seria, eu vou começar pela última, em relação à utilização de mecanismos de flexibilização dos preços. Não, o que eu disse foi o seguinte, a economia americana ela é famosa pela sua flexibilidade. O que quer dizer uma economia que tem flexibilidade? É que ela ajusta preços em vez de ajustar quantidades. Quando não há flexibilidade na economia, o desemprego sobe, o emprego cai e os salários ficam iguais. Quando existe flexibilidade, os preços dos salários são mais flexíveis. No entanto, eu não estou enxergando isso no caso. Ainda não é esse professor que desculpe, mas... Não, tudo bem, eu ia chegar lá, que eu ia por outro caminho. A outra questão, que foi a primeira, em relação a qual seria o conceito definidor de uma empresa americana sediada nos Estados Unidos. Se seria o critério da residência dos acionistas, ou enfim, para eu explicar melhor o que é que seria esse conceito de
empresas residentes no Brasil, nos Estados Unidos. E o segundo ponto, se a posição dos republicanos de sistematicamente combater as políticas de desenvolvimento de energias limpas, economia verde, se não seria um instrumento para justamente minar a gestão democrática do Obama e com isso atingir o objetivo político de derrotá-lo nas próximas eleições. Okay, so the U.S.-based firms include subsidiaries of foreign companies. So there was a Korean battery company, but the understanding was they had to produce the batteries in the U.S. I mean, so that's where they drew the line. But I think for WTO purposes, it still wouldn't pass muster. I mean, even though they were non-discriminatory in terms of subsidiary. Bom, então o conceito de empresas sediadas nos Estados Unidos inclui até filiais de empresas coreanas ou de outros países, que caracterizaria, portanto, um mecanismo não discriminatório até pelos os dispositivos previstos na Organização Mundial de Comércio. In terms of the Republicans, I think you're partly right in terms of the innovation system in general. They would keep it in place. I mean, George W. Bush continued the spending and expanded some parts of the program. But with clean energy, I think it's different that because, I mean, you saw this with the Bush administration. Você vê que, no caso, haveria uma certa continuidade, que aliás foi observada até na administração do George Bush, the father? W. Do filho, do George Bush filho, em que houve uma continuidade nessas políticas, mas neste caso do desenvolvimento das energias limpas, a abordagem é um pouco diferente. Parece-me que aí haveria uma resistência maior a essa continuidade. Remember at the start of the Bush administration, Cheney had a secret meeting with the energy lobbyists and said, we'll do exactly like you say, and that would happen again. E não sei se vocês se lembram no episódio em que o vice-presidente Dick Cheney teve uma reunião com os lobistas das grandes empresas do setor de energia, onde lhes foi assegurado que as coisas seriam mantidas como estavam e certamente no caso de uma vitória republicana agora nas próximas eleições, este episódio se repetiria. And your third question allows me to tell a story from, there was another one of these Republican debates last night, and Rick Perry, the governor of Texas, was saying, I'm going to, when I'm president, dismantle 3 government agencies, education, commerce, and then he couldn't remember the third one, you know, and there were like 50 seconds of dead air, and then he said, you know, whoops, I'll think of it later. And it was the Department of Energy. You know? Bom, então, em relação à sua terceira pergunta, a propósito do episódio que ocorreu ontem num debate sobre as eleições norte-americanas, o candidato governador do Texas, que é o Rick Perry, foi-lhe perguntado alguma coisa, ele disse, caso ele ganhe, ele certamente iria logo eliminar 3 grandes agências da administração federal norte-americana, que seria o Departamento de Educação, o Departamento de Comércio, e o terceiro fez-se um silêncio, ele demorou um tempão para se lembrar e acabou não se lembrando, disse que depois ia pensar no assunto, mas certamente ele estava se referindo ao Departamento de Energia. And I mean, he was already weakened as a candidate because of his bad debate performance, and this just ended it. But when he was being promoted, it was because of this Texas job creation. Ele já está um candidato meio em queda, mas ele, no seu período mais forte como candidato, justamente a campanha dele se baseava nessa flexibilidade das políticas adotadas pelo governo estadual do Texas relativo ao mercado de trabalho e tal, mas ele agora já está numa fase mais, está se apagando, digamos, como candidato republicano.
but it was almost all low-wage job growth, very menial jobs, and that's just not. I mean, given that the U.S. is importing manufactured goods already from China, I mean, that's not the way you're going to grow the U.S. economy. E ainda assim, esse mecanismo que ele utilizou lá no Texas foi um bocadinho mito, porque baseava-se basicamente na geração de empregos de salários baixos, sem muita qualificação, e que isso, no caso da economia americana, de um modo, digamos, nacional, não seria uma solução viável, até porque a economia norte-americana já está importando bens e produtos fabricados em economias de salários muito baixos. Então não seria uma saída viável adotar essa política que ele adotou no Texas para os Estados Unidos como um todo. I mean, the part of what the Obama administration was doing with the lithium-ion battery factories was essentially trying to send a signal to manufacturers that advanced manufacturing can be done profitably in the U.S. I mean, to try to bring back a part of that, but that's a high skill. Então, uma das sinalizações que a administração Obama estava fazendo com essas investidas fortes na instalação de fábricas de baterias de lítio e de íon, essas são instalações fabris que incorporam alta tecnologia e queria com isso dar o sinal de que seria possível recuperar um pouco o papel dos Estados Unidos na manufatura de produtos de alta tecnologia, incorporando, portanto, grande valor agregado. I'm from the finance industry. My name is Paul Mauger. Thank you for the presentation. Very interesting. I'm happy I managed to be here today, to be honest. I work as a corporation director at the Government School of Finance. And now we're heading to try to reduce the expenses, the quality of the expenses, because there's no more room for increasing taxes. And for some reason, we have a huge ceiling on our building, like here at UNB, and a lot of sun. And I was thinking maybe we could reduce the cost of energy. And I'm not sure, but I found out that the energy company does not want us to do that because there's taxes involved, and the local government wants to more taxes, the more bureaucracy. So it's kind of a very lose-lose, and I'm looking for a win-win. And then when I see the Solyndra case, I was reading about it before, and seems to be a good idea to have a round panel and capture more sun. And I noticed that the Chinese invested in a different kind of technology that was cheaper, and that's why Solyndra broke. I'm not sure about that. But maybe we could cooperate somehow and find solutions without subsidizing, because subsidizing is a word that's kind of becoming not a very interesting way to do business. We want self-sustainable projects that can go ahead without the government having to help them. So, if it is something, but a global Marshall Plan seems to be very interesting. Yeah, well, Então, em relação à pergunta que foi colocada, foi explanado que, como sendo da Escola de Governo, de Finanças, da ESAF, nós temos lá uma superfície, uns tetos amplos que poderiam ser utilizados para instalar placas solares, né, para a geração de energia elétrica, mas que isso entra em conflito com a visão da companhia energética local, que vê nisso uma forma de reduzir a arrecadação dos contributos para o governo local. Então que há um paradoxo aí entre a busca de soluções energeticamente mais, ambientalmente mais convenientes e a lógica da arrecadação de impostos ou da geração de receitas da empresa local.
E no caso do exemplo da cilindra nos Estados Unidos, talvez derivado pelo baixo custo de fabricação dos produtos chineses, embora sendo uma boa ideia, enfim, eu estava procurando entender que mecanismos é que poderiam ser viabilizados para tornar situações ganha-ganha, em que todos pudessem desenvolver tecnologias que fossem viáveis e que não causassem pressão sobre os orçamentos, onde a palavra subsídio está erradicada, né? Não se deve falar mais em subsídio. Well, the first problem you described is a problem has been a problem in many places, that utilities that provide energy want to provide more energy, and they have no incentive to encourage users to conserve. And there's a solution to that, which is to change the regulatory structure, and that's been done in many parts of the world, where the utilities are getting essentially credit for the reduction in use, and so what? Bom, então, esse quadro em que as empresas provedoras de energia elétrica não veem uma lógica benéfica para elas mesmas de estimular a geração de energia a partir de fontes alternativas, isso tem sido modificado em várias partes do mundo através de uma mudança do quadro regulatório, né? Instituindo, portanto, formas de estimular essas empresas a promoverem a economia de energia e o consumo consciente. The cutting edge globally are zero energy buildings. I mean, you can have all the lights and computers and so forth, and the building consumes no electricity from the outside. Bom, o que está agora realmente na crista da onda em termos tecnológicos é gerar edifícios que consomem zero energia do exterior, ou seja, que produzem toda a energia que consomem usando a luminosidade e a energia solar para gerar a energia elétrica necessária ao funcionamento do prédio e dos equipamentos dentro desse prédio. And this can be done economically efficiently. So the trick is to turn the incentives so that rather than building new power plants, the huge energy gains in conservation are exploited by the utilities in cooperation with their customers. Então, o pulo do gato, o truque aqui seria, ao invés de estimular grandes projetos de geração de energia elétrica, seria estimular a arquitetura com a preocupação da conservação energética e com mecanismos que permitissem, portanto, os consumidores e as companhias provedoras de energia encontrarem soluções ambientalmente muito mais sustentáveis. And on subsidies, the U.S. model has worked primarily by what they call subsidizing pre-commercial R&D, and so that the U.S. wrote this into the initial WTO rules, that it was approved for 5 years or something like that. Então, houve lobby dos Estados Unidos junto à Organização Mundial do Comércio, quando da formação desse organismo, criando este conceito de subsídios para pesquisa e desenvolvimento pré-operacional, para viabilizar justamente avanços de inovação antes das empresas se lançarem no mercado. And I think that makes sense, because these startup firms that are developing these new solar panels, that the private sector won't finance them at the level needed. So eu acho que isto faz sentido porque as pesquisas e o desenvolvimento destas tecnologias, por exemplo, dos painéis solares, não seriam financiáveis pela iniciativa privada, então aí realmente cabe um papel governamental de subsídio a esta pesquisa e desenvolvimento no estágio pré-lançamento do mercado. And yeah, go ahead. Okay, congratulations for your talk and your research. I have 3 questions. The first one is, how
the Republicans would solve the crisis, the actual crisis, if they win the next elections.